Estamos de volta com o curso de Técnica em Agente Comunitário de Saúde, com a videoaula 2 da disciplina de Promoção de Saúde, Educação em Saúde e Processo. Na videoaula 2, nós vamos abordar sobre o processo de trabalho de educação em saúde. Como roteiro da aula, nós vamos falar um pouco sobre educação em saúde, no contexto dos serviços de saúde, educação permanente, um pouquinho sobre ética e bioética, processos de ensino-aprendizagem e práticas em saúde e planejamento de ação educativa. Processo de trabalho de educação em saúde. Afinal, o que é a saúde, Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, na sociedade, na comunidade, tem-se como saúde não estar doente. E, na verdade, não. Vai implicar tanto o bem-estar físico, psicológico, que influencia, o mental e a social, o meio em que ela convive. Então, todos esses fatores completos, como diz o conceito, é que você vai ser considerado um indivíduo saudável. Então, nós temos também, através da Lei 8080/90, é uma lei orgânica, que nós temos, no artigo 2º, conceituando saúde. Então, saúde, ele é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Inciso 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de risco de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação da saúde. E inciso 2º, o dever do Estado não exclui o uso da pessoa, da família, das empresas e da sociedade. Então, como a gente pode ver, o Estado, ele é o responsável por todos nós, indivíduos e comunidades, por garantir a nossa saúde, através da educação de qualidade, gratuito, através de hospitais, o acesso aos ambientes hospitalares, estabelecimentos hospitalares gratuitos, responsável pela nossa segurança na sociedade. Então, assim, o nosso estado de saúde vai depender também do que o Estado nos oferece, de acordo com a lei. Isso está na lei, é direito nosso. E isso não somente do indivíduo, mas se expande para a família, a sociedade, empresas, de uma maneira geral. E educação em saúde? O que é educação em saúde? A educação, ela abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, de acordo com a LBD, que é uma legislação que nós temos da educação, no artigo 1º. Nós vamos debater isso mais adiante. E de que trata a educação em saúde? Então, assim, lembrando que a educação em saúde, a gente pode fazer em qualquer meio, em qualquer lugar, com o indivíduo, na comunidade, na sociedade, numa visita familiar. Então, assim, até mesmo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, nós podemos fazer, podemos educar ou ser educados. Vamos também ver mais adiante. Então, a educação, ela trata por promover hábitos de vida equilibrados, evitar a prática de risco, restaurar a qualidade de vida das pessoas afetadas por diversos problemas, prevenção de doenças, informar e conscientizar a população
quanto aos seus direitos e deveres na cobrança de serviços de saúde, já que o Estado ele tem o dever de nos ofertar, de nos oferecer gratuitamente, como rege o SUS. Danos comumente relacionados à falta de educação em saúde. Então, a falta de conhecimento, a falta de educação, que vai influenciar individualmente ou na comunidade. A vida sedentária, irritação no trânsito, inalação de ar poluído ou ingestão de água contaminada, superalimentação por carboidratos e gorduras saturadas, levando ao indivíduo a ter obesidade e, consequentemente, um aumento do risco dele ter doenças cerebrovasculares, AVC, infarto, certo? A automedicação, que também é muito comum na comunidade, né? Às vezes, muitas vezes por falta de conhecimento e muitas vezes também por não ter condições de ter acesso aos serviços de saúde facilmente. E às vezes eles podem até ter, né, o acesso à saúde, o acesso ao serviço de saúde, mas quando chega lá, ele não é atendido, falta médico, enfim, as dificuldades que a comunidade enfrenta, né, que tem que também ser levado em consideração. O uso abusivo de cafeína, nicotina e outras drogas, a falta de lazer, rotina intensa com poucas horas de sono, isso também, né, perde na qualidade da produção do indivíduo, e jornadas exaustivas de trabalho. E onde entra a educação e saúde, né? Diante de toda essa situação, diante de toda a situação exposta da saúde, né, que nós vivemos, aonde que a educação entra? Então, as práticas educativas, elas devem possibilitar aos indivíduos, sujeitos sociais, históricos e culturais, o ato de conhecer e reconhecer a aquisição de habilidades para a tomada de decisões na busca de uma melhor qualidade de vida. Então, é fazer com que os indivíduos resgatem a sua cidadania, colocando em uma evidência na promoção da saúde. Então, essas práticas educativas, né, devem ser mais disseminadas, devem ter mais acesso, né? Eu falo sempre do indivíduo e a comunidade como um todo, né? Porque se eu presto para um indivíduo, consequentemente eu vou estar prestando à família e de uma visão geral para a comunidade. E afinal, qual é a diferença de educação permanente e educação continuada? Então, para que essa educação em saúde seja prestada, existem dois tipos, né? Essa permanente e a continuada, que é importante a gente saber, é interessante. Com relação à educação permanente, são processos de aprendizagem no trabalho, a partir da reflexão sobre um processo de trabalho, enunciando problemas e necessidades de natureza pedagógica. E a educação continuada são alternativas educacionais, são centradas no desenvolvimento de grupos profissionais, seja através de cursos de caráter seriado, seja através de publicações específicas de um determinado campo. Então, vamos lá. A educação permanente é, portanto, em relação ao seu trabalho, sobre algum processo que necessita um conhecimento a mais e a natureza pedagógica, ou seja, lá no seu trabalho, em um determinado momento, devido a um determinado motivo, né, de acordo com o que você exerce, há necessidade de você ter um treinamento a mais, uma informação a mais, um conhecimento a mais daquilo que você já trabalha. Com relação à educação continuada, já são grupos profissionais maiores, de grandes extensões, né, em que eles vão realizar um treinamento, realizar um curso ou realizar, fornecer as informações específicas daquele determinado campo para esse grupo de profissionais. Formas de compreensão de competência em educação e saúde. Então, existe a combinação de oportunidades que favoreçam a promoção e a manutenção da saúde. Portanto, não podemos entendê-la somente como uma transmissão de conteúdos, comportamentos e hábitos de higiene do corpo e do ambiente,
mas também como a adoção de práticas educativas que busquem a autonomia do sujeito na condução da vida. Então, isso é uma construção da cidadania ética. Então, para essa construção, é necessário a transmissão desses conteúdos, não só da manutenção da saúde, mas também entender como transmiti-la, quais são os tipos de comportamento, todas as diversidades e maneiras que podem ser realizadas para que ocorra essa educação e, portanto, essa construção da cidadania. Quais são os objetivos a serem atingidos pela educação? Primeiramente, a consciência que o indivíduo deve ter de si mesmo. Em seguida, o meio em que ele vive. A consciência que ele deve ter no meio em que ele vive. E o estabelecimento entre o indivíduo e o meio de relações produtivas para ambos. Ou seja, o indivíduo vai ter que ter consciência de si mesmo, vai ter que ter entendimento e conhecimento do meio em que ele vive e, portanto, ele vai buscar, tanto com relação a si como com relação ao meio, a melhoria individual ou da comunidade. Os objetivos da educação para a saúde é a consciência do direito à saúde dentro do grau de desenvolvimento do grupo social na qual ele está inserido, o conhecimento sobre a saúde, o conhecimento dos serviços para a saúde que a comunidade possua e consequente utilização, e o conhecimento e a utilização das práticas de saúde. Então, além dele ter o conhecimento, ele tem não só que absorver aquilo que ele aprendeu, mas também passar a praticá-lo, a exercer. Nós vamos falar também um pouco sobre ética e bioética. Sendo que a ética, do grego, é o modo de ser, ethos, ou caráter, o que é bom para o indivíduo ou a sociedade. Dentro da ética, nós temos ética ambiental, ética de política, ética moral e a própria bioética. Lembrando que a bioética ela é mais voltada para a área da saúde, né? Então, ela é relacionada à saúde, a qual pretende a humanização de suas ações e seus serviços, garantindo a dignidade humana e os direitos dos cidadãos. Um conceito de bioética seria a arte e ciência de promover, proteger e restaurar a saúde dos indivíduos e da coletividade e a obter um ambiente saudável através de ações e serviços resultantes de esforços organizados e sistematizados da sociedade. Vamos ver mais adiante. Então, como eu falei, né, a bioética na saúde, o que vai acontecer? Ela vai tratar de uma reflexão que analisa, investiga, justifica, racional e imparcialmente escolhas morais, crítica, válida ou legítima, o comportamento moral na área das ciências da vida e dos cuidados de saúde, cujas ações têm um alto potencial em interferir com os seres humanos, o meio ambiente e outros seres vivos. Então, a bioética, por se tratar da saúde, a gente dá uma ênfase maior, a gente tem um cuidado maior, porque está se tratando de seres vivos. E dependendo da sua escolha, dependendo da sua conduta, isso vai provavelmente interferir na vida do paciente, no caso, né, se for um ambiente hospitalar. E ela também vai influenciar um conjunto de fatores relacionados aos aspectos, tanto sociais, políticos, econômicos, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos. Nós vamos abordar um pouco sobre as práticas pedagógicas em saúde. O que vem a ser essas práticas pedagógicas? Então, essas práticas pedagógicas, elas podem ser realizadas pelos profissionais, visando a construção de um paciente ou sujeito em um estado de permanente aprendizagem, ou seja, aprendendo a aprender, aprendendo a ensinar e ensinando a aprender. Então, são as práticas pedagógicas que são necessárias, não só para o profissional, né, mas também ao indivíduo isoladamente, ou também dentro da comunidade, como também dentro de uma empresa, dependendo do seu local de trabalho, enfim. Então, assim, há diversas maneiras
de se abordar a prática pedagógica e construir esse indivíduo, esse paciente, esses sujeitos, dependendo do local onde ele está inserido. Lembrando que ele pode estar aprendendo a aprender, pode estar ensinando, enfim, ou seja, é uma troca, né? As práticas pedagógicas em saúde. Então, levando em consideração o grau de interação e intencionalidade para provocar mudanças na educação, elas são classificadas em formais e informais. Lembrando que as formais é quando há a intenção de se promover a educação e está fortemente orientada para atender à regulamentação do sistema educacional, dos currículos oficiais e do contexto escolar. Então, ela é intencional, ela é sistemática e institucionalizada. Como maior exemplo, nós temos a escola, né? As faculdades, ou seja, o aluno ele vai ali para intencionalmente aprender, né? E as informais, elas são quando ocorrem processos educativos independentes de intenção e interação educativa. Não são sistemáticos e nem institucionalizados, ou seja, é o oposto, né, dos formais. Pode haver algum nível de intencionalidade em determinados contextos, mas, como exemplo, na educação transmitida pelos pais, no convívio com amigos, na participação em eventos culturais e outros. Ou seja, é interessante que aonde a gente vai estar aprendendo algo ou, o contrário, vai estar ensinando, seja ele de maneira intencional ou não. Ou seja ele de maneira formal ou informal, né? Então, temos aqui, como citado o exemplo, dentro de casa, né? Aquela educação que são dadas pelos nossos pais, é um tipo de educação, porém, ela é informal porque não é sistemática, né? São orientações que eles costumam nos dar sobre a comunidade, a convivência, as normas, as regras, enfim. O trabalhador da saúde, ele desempenha um papel educativo. Então, podemos entender a educação de duas formas, como ato normativo ou então como processo. Lembrando que como ato normativo é através de prescrição e instrumentalização, né? Então, em relação ao ambiente hospitalar, um ambiente de saúde, um ambiente hospitalar, por exemplo, né? Então, essa educação é através da prescrição, né, que é realizada, um ato médico, tem também um ato realizado por enfermeira. E um exemplo, né? E temos também educação como processo, é uma compreensão do homem como autor da realidade social. Então, o homem ele mesmo passa a ter aquela percepção, a compreensão da realidade em que ele convive, de si mesmo. Isso é um processo. Tomando como princípio norteador a saúde integral, utilizamos o referencial da promoção da saúde que visa elaborar e implementar políticas públicas saudáveis, criar ambientes favoráveis à saúde, reforçar a ação comunitária, desenvolver habilidades pessoais e reorientar o sistema de saúde, conforme diretriz estabelecida pela Carta de Ottawa, citada na videoaula anterior, que ela é bastante importante e foi através dela que se iniciou os pensamentos de saúde para todos, né? São pensamentos que se concretizaram através da gestão do SUS, né? Através da saúde que nós vivenciamos hoje. Então, essa Carta de Ottawa, ela fala sobre a saúde como um todo, a prevenção, né? A promoção da saúde, reforçando, né, a qualidade de vida, que é o que se busca, a melhoria de vida em relação à nossa saúde. As políticas de IEC, ou seja, Informação, Educação e Comunicação, elas devem estar voltadas para a promoção da saúde, que abrange a prevenção de doenças, educação para a saúde, proteção da vida, assistência curativa e a reabilitação sob responsabilidade das 3 esferas do governo. Como foi citado, né? O Estado, o governo, ele é responsável pela nossa educação, né? Utilizando pedagogia crítica que leve ao usuário a ter conhecimento também de seus direitos, dar visibilidade à oferta de serviços e ações de saúde do SUS.
e motivar os cidadãos a exercer os seus direitos a cobrar as responsabilidades dos gestores públicos e dos prestadores de serviços de saúde. Lembrando que, devido à educação ao indivíduo, na qual ele passa a entender aonde é os seus direitos, na qual ele passa a ter o conhecimento, o que ele pode fazer, o que ele pode buscar. Para quê? Para cuidar tanto da sua própria saúde, de si mesmo, que isso é o objetivo, como também certamente vai influenciar na saúde da sua própria família, se estender na comunidade. Planejamento de ação educativa. Os agentes comunitários de saúde são a base da estratégia de saúde da família. Então, foram estabelecidos nos serviços para as ações de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde das pessoas de forma integral e contínua. Então, seu papel é levar a saúde para a comunidade. Então, o agente comunitário de saúde é um dos mais importantes que existem, né? Por quê? Primeiro, que para ele ser agente comunitário de saúde, ele tem que ser daquele determinado bairro. Por quê? Porque ele tem conhecimento de quem são os indivíduos, ele vai saber quem são as pessoas mais necessitadas, quais são os tipos de doenças que mais abrangem, enfim. Então, é ele quem vai levar, quem vai ter uma visão ampla da comunidade e certamente levar a educação, ou seja, o conhecimento em determinada área que aquela família ou aquele indivíduo necessita compreender. Então, sua ação favorece a transformação de situações problema que afetam a qualidade de vida da família, como aquela associada ao problema de saneamento básico, destinação do lixo, condições precárias de moradia, situações de exclusão social, desemprego, violência intrafamiliar, as drogas lícitas e ilícitas, acidentes e muitos outros, né? Então, através do agente comunitário de saúde, ele vai poder planejar essa ação educativa diante de todas essas situações, problemas que ele terá visivelmente da comunidade, o que é importante, né? Ou seja, é tudo aquilo que a gente já comentou em relação aos determinantes e condicionantes da saúde e doença da comunidade. E para finalizar, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e pessoas mudam o mundo. Paulo Freire. Aqui nós encerramos a nossa videoaula 2 e até a próxima.